Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos acompanham pelo sistema de TV Cairóis, canal 7.1, ou você mesmo que está com a gente aí nas redes sociais, acompanhando o culto da família e as demais programações. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fortaleça e aumente a tua fé. Bom estarmos aqui para engrandecermos e louvarmos o nome do Senhor nosso Deus. Estamos em mais um culto da família e você, desde já, é meu convidado a permanecer aí conosco para juntos agradarmos e engrandecermos o nome do Deus de Israel, que é o nosso Deus. Eu convido você agora a nós orarmos. Vamos pedir a orientação, a graça e a misericórdia de Deus, o seu direcionamento, a fim de que tudo ocorra conforme a sua vontade e a sua inspiração. Feche seus olhos aí comigo, onde você estiver. Bendito Deus, poderoso Pai, guarda de Israel, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens realizado, por tudo que tu tens feito e, acima de tudo, ó Pai, por tudo que tu és na nossa vida, na nossa casa, Deus, na vida da igreja aqui em Marabá, Senhor, na vida do nosso pastor presidente, na vida de todos os santos, Senhor, que tu tens chamado, ó Deus, para exercer tão grandiosas atividades no teu reino. Em o nome de Jesus, ó Pai, contempla desde já cada uma das casas, cada uma das famílias, ó Pai, que estão agora conectadas, ó Deus, e estão ligadas agora nesta programação, que as benesses do céu, as bênçãos divinas, ó Pai, estejam sobre a vida e sobre a família de cada um. Em o nome de Jesus, reina sobre nós, ó Pai, e domina a nossa vida por completo. Nós te suplicamos e pedimos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Já falei, repito, bom estarmos aqui para engrandecermos e invocar o Deus de Israel, o Deus da nossa vida, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero registrar novamente o meu sincero agradecimento pela sua vida, porque você está aí conosco. Nós estaremos agora meditando em uma porção da palavra de Deus, que certamente contribuirá positiva e significativamente para o teu crescimento espiritual, para o teu progresso social, para a tua edificação familiar, enfim, para o alavancamento, digamos assim, do aspecto positivo da tua vida. Então, compreenda que a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz para mim e para você, para a minha e para a tua vida. Então, estejamos aí ligados e voltados à palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, independentemente da sua versão, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33. A palavra do Senhor nos diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más companhias, porque pode estar assim também, corrompem, sujam, maculam os bons costumes. Nós vemos aqui um texto muito importante e de uma alta relevância para o nosso comportamento. Nosso comportamento, seja pessoal, nosso comportamento familiar, nosso comportamento social, nosso comportamento espiritual. A palavra de Deus, em muitos lugares, em muitos trechos, em muitos textos da palavra de Deus, ela nos ensina a sermos pessoas seletivas, a sermos pessoas cautelosas, a sermos pessoas criteriosas, a sermos pessoas que usem de critério, usem de uma filtragem em tudo aquilo que nós vamos conceber, em tudo aquilo que nós vamos ingerir, em tudo aquilo que nós vamos entrar, propriamente dito. Então ela nos ajuda e ela nos ensina, ela nos direciona a sermos pessoas criteriosas.
não pessoas levadas de qualquer maneira, não pessoas que engulam qualquer coisa, não pessoas que concebam tudo que lhe apareça no caminho, não. É necessário que nós sejamos pessoas criteriosas. E nesse aspecto de critério, no que diz respeito aos relacionamentos com pessoas, sejam na igreja, sejam na sociedade, seja no trabalho, onde quer que nós estejamos, o apóstolo Paulo nos alerta sobre o perigo, sobre a possibilidade de derrocagem, sobre a possibilidade dos perigos que essas determinados ou tipos determinados de relacionamento podem apresentar para nós. É bem verdade que todos nós, seres humanos, nós somos pessoas, nós somos humanos, nós somos vivos e nós precisamos e dependemos de relacionamentos. Nós não vivemos sem relacionar-se com as outras pessoas. Um relacionamento, dependendo do seu tipo, dependendo do seu grau de qualidade, pode trazer cura, pode trazer saúde emocional, pode trazer saídas de problema, pode trazer solução de várias situações complexas, enfim. Um relacionamento sadio, saudável, seja ele social, seja ele fraternal na igreja, seja ele familiar, em quaisquer que seja o ambiente nos quais nós estejamos inseridos, pode ser algo muito glorioso para a nossa vida. Mas também, dependendo do grau de qualidade, ou seja, na verdade, relacionamento sem qualidade, relacionamento precário, relacionamento deficiente, relacionamento maculado, pode trazer sim danos terríveis para a nossa vida, pode trazer erros e situações irreparáveis na trajetória da nossa vida. E é por isso que o apóstolo Paulo nos alerta aqui sobre o tipo de pessoas com as quais nós devemos lidar, sobre o tipo de pessoas com as quais nós devemos manter relacionamento. Não propriamente que você não possa cumprimentar, não propriamente que você não possa se relacionar de uma maneira rápida, mas o que ele está falando aqui é sobre relacionamentos que são cultivados, que são alimentados, relacionamentos duradouros, seja de amizades, seja quaisquer que sejam relacionamentos no âmbito social, espiritual, enfim, nós devemos tomar muito cuidado, porque existem as boas e também existem as más companhias. Existem as boas, existem também as más pessoas. Existem as boas, existem as más conversações. E ele disse aqui que não vos enganeis, ou seja, não se deixem levar pelo engano. E o engano aqui pode ser uma sutileza, o engano aqui pode vir travestido, pode ser um mal travestido de bem, porque não há nada que pareça tanto com o bem quanto o mal, porque o mal ele se traveste de bem para poder passar-se como bem, mas na verdade ele é mal. E nós devemos ter essa sensibilidade para detectarmos essas situações. Por isso que ele diz, não se deixem levar pelo engano, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu e você, nós somos caracterizados sim, por valores, por costumes, por hábitos e valores bons, hábitos bons, costumes bons, porque são esses elementos que elevam o nosso valor, que elevam a nossa índole, que elevam o nosso caráter, que formam, na verdade, constituem o nosso caminho ao longo do tempo. E nós devemos ser criteriosos com relação a isso. E eu pergunto para você nesta noite, que tipo de pessoa é que tem constituído o rol das tuas amizades? Que tipo de pessoa forma o leque das pessoas com as quais você nutre os seus relacionamentos? Que tipo de pessoas são? O apóstolo Paulo, ele nos evidencia algumas pessoas das quais nós devemos nos desviar, das quais nós devemos nos afastar. São essas mesmas as expressões que ele usa. Afasta-te deles.
Desvia-te deles, ignora eles. Porque você deve tomar cuidado com isso, porque caso contrário, você não tome um posicionamento para influenciar, certamente você será influenciado. Porque ou você influencia, ou você será influenciado. Dado a essa possibilidade de ser influenciado, é por isso que Paulo disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele está dizendo, em vez de vocês serem transformados, em vez de os outros, em vez de o mundo exercer suas influências sobre vocês, influenciem ele, influenciem o mundo, exerçam influência sobre as pessoas. E aí, nesse contexto, cabe eu e você saber qual é o grau de capacidade que eu e você tenho de exercer influência sobre os outros, ou, na verdade, capacidade ou tendência de ser influenciado. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque no âmbito da sociedade, muitas das vezes, existem pessoas que exercem mais aspectos negativos do que positivos sobre a sua vida. Nós devemos se desviar de determinadas pessoas, porque elas são mais ou apresentam mais comportamentos repreensíveis do que irrepreensíveis, mais comportamentos reprováveis do que aprováveis, mais comportamentos destruidores do que comportamentos que venham edificar a nossa vida. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo ainda fala aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 9, e também em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 6, ele diz assim, que um pouco de fermento leveda, contagia, mistura toda a massa. Então, há determinados tipos de pessoas que têm um poder de influência grandiosa na nossa vida, no meio social, no meio familiar, onde quer que nós estejamos, e nós devemos tomar muito cuidado com determinados tipos de pessoas, quando essas pessoas apresentam aspectos mais negativos do que positivos, mais repreensíveis do que irrepreensíveis, e nós devemos tomar cuidado. Eu gostaria de evidenciar aqui algumas pessoas, ou algumas classes de pessoas, as quais o apóstolo Paulo diz para nós tomarmos cuidado. A primeira classe de pessoas que ele diz são as pessoas que promovem divisão, pessoas que não primam pela unidade, pessoas que muitas das vezes gostam de motinhos, pessoas que muitas das vezes gostam de gerar escândalos, pessoas que trabalham contra a doutrina, e isso mais propriamente no meio ou no âmbito da vida espiritual. Nós devemos tomar muito cuidado. Você, irmão, você, irmã, deve tomar muito cuidado com o tipo de pessoas que se levantam-se contra o seu pastor, levantam-se contra os seus líderes, levantam no sentido de gerar influências em outras pessoas para trilhar o seu caminho de perversidade, de desobediência, de transgressão dos princípios, de remoção dos valores, de remoção dos marcos que foram estabelecidos pelos nossos pais. Pessoas que se levantam e procuram todo e qualquer tipo de justificativa para levantar-se contra a sua igreja. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com esse tipo de pessoas. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos, evidenciando esse tipo de pessoas. Romanos capítulo de número 16, versículo de número 17, ele nos diz assim: e rogo-vos, ele faz um apelo intenso dizendo, e rogo-vos, irmãos, que noteis, preste bem atenção, os que promovem divisões, dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. O apóstolo Paulo diz assim no final do texto: desviai-vos deles. Se desvie desse tipo de pessoa.
Se desvie desse tipo de pessoa, desse tipo de gente que na verdade quer macular a sua vida espiritual, que na verdade quer destruir a sua conduta espiritual. Pessoas que mais promovem divisões do que a união. Na medida que uma pessoa se propõe a promover divisão na igreja, uma pessoa se propõe a promover estragos na igreja, estragos doutrinários, estragos comportamentais, estragos querendo confrontar os seus líderes. Repito, esse tipo de pessoa não está na direção de Deus, porque o Senhor na verdade quer que nós sejamos coesos, o Senhor quer que nós sejamos unidos, como nos retrata o Salmo 133, onde há unidade, onde há união também estabelecida ou compelida pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 12, Efésios, capítulo de número 4, o Senhor quer que haja uma unidade, porque a unidade do Senhor na sua igreja é uma das características imprescindíveis, indispensáveis à igreja do Senhor. Se você notar esse tipo de pessoa, pessoas que promovem divisões, promovem escândalos, trabalham em prol de se contrariar, ou tornar-se contradizente, ou levantar grupo que contrariam a doutrina da igreja do Senhor, a doutrina bíblica. Tome cuidado com esse tipo de gente, porque esse tipo de pessoa não agrega um aspecto positivo à sua vida espiritual. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é: desviai-vos deles. Se desvie desse tipo de gente. Pessoas que promovem escândalo, não têm uma vida, não têm uma conduta ilibada, não têm uma vida confiável, não têm uma vida de retidão, não têm uma vida marcada pela obediência. Tome cuidado com esse tipo de gente. Pessoas que na verdade só gostam de fofoca, são pessoas mexeriqueiras, são pessoas que gostam da falta de verdade. Tome cuidado, porque essas pessoas elas têm o poder de corromper os bons costumes. Essas pessoas, elas têm o poder, elas têm a capacidade de levedar um grupo de pessoas, um grupo de gente que está na igreja ou até fora da igreja. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. Uma outra classe de pessoas diante as quais o apóstolo Paulo diz que é necessário, aliás, Salomão disse que nós não devemos acompanhá-las, são pessoas iracundas e pessoas coléricas. Já viram pessoas que até se gabam, pessoas que até enaltecem? Tipo de gente assim, pessoas que são iracundas, pessoas coléricas. No versículo de número 24 e 25 de Provérbios, capítulo 22, o texto nos diz: não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Iracundo aqui é a pessoa que é dominada de ira, a pessoa que a ira é o seu senhor, a ira é a sua senhora, enfim. Ei, pessoas aqui do tipo colérica, em que a ira, ou a raiva, o aspecto de violência está fluindo como um elemento dominador na sua vida. Esse tipo de pessoa, o sábio Salomão diz para nós não os acompanharmos, para que não aprendas as suas veredas, não aprendas os seus caminhos, e assim tomes um laço para a tua alma. Na verdade, o tipo de pessoas do aspecto iracundo e colérico, elas não são dignas de que você venha acompanhá-las, não são dignas nem merecedoras de que você as tenha como uma referência. Tome cuidado para que você não venha estar seguindo e nutrindo o relacionamento com pessoas assim, pessoas que exaltam o aspecto de violência. Não, eu sei que você pode estar até ouvindo esta palavra e essa palavra de alguma maneira possa estar soando aspectos negativos, porque nós estamos falando de pessoas das quais você deve se desviar.
Eu ouvi um texto dizendo assim que muita gente não sabe o que quer, até que você mostre a elas o que elas não querem. E nós, na verdade, estamos lhe mostrando aqui nesta noite o que você não deseja para a sua vida. Você não deseja pessoas que promovem divisões, pessoas que promovem escândalo. Você não deseja andar no caminho de pessoas iracundas, pessoas coléricas, pessoas que enaltecem o valente. Valente aqui, não no sentido de corajoso, contra o mal, contra as injustiças, contra a sua própria má índole, não. Pessoas aqui que promovem, na verdade, a destruição, promovem a ruína dos outros. A esse tipo de gente, Salomão diz que é necessário que nós não tomemos o seu caminho como um aspecto de aprendizado. Vamos aprender, na verdade, do Senhor, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Ele mesmo diz: aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nesse momento eu creio que a partir desta palavra, Deus vai levantar pessoas pacíficas, pessoas que promovem na verdade a paz para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Pessoas que transmitem uma sensação de tranquilidade para o teu ser, porque elas têm consigo a paz do eterno, e a paz do Senhor é uma das marcas daquele que verdadeiramente tem a presença do Senhor na sua vida. E são esse tipo de gente, ou são essas pessoas que Deus levantará, com as quais você se deparará, com as quais você deve nutrir um relacionamento, e um relacionamento sadio. Se você quiser crescer, se você quiser ter sucesso, se você quiser ser promovido, procure nutrir relacionamento com pessoas que cresçam, e cresçam de uma maneira justa, digna, uma maneira plausível, perante os homens e perante Deus. Pessoas que têm um comportamento absolutamente irrepreensível. Pessoas que podem às vezes até não ter a aprovação do homem, mas tem a aprovação de Deus. Mas, no geral, quando se tem a aprovação de Deus, tem a aprovação da grande maioria da sociedade. Porque a Bíblia nos diz em Lucas 2, que Jesus caía na graça de Deus, mas também na graça dos homens. Deus quer te fazer uma pessoa de uma conduta notória, não com uma notoriedade negativa, mas com o brilhantismo do céu, ou seja, uma notoriedade positiva. E você será um exemplo, você será referência, você será uma pessoa para a qual muitas outras pessoas tomarão como referência, ou como um exemplo. Ei, procure zelar desse aspecto, procure ser criterioso em relação às pessoas com as quais você vai nutrir o seu relacionamento. O outro tipo de pessoas aqui, as quais o apóstolo Paulo diz para nós nos desviarmos, são pessoas maldizentes. Ei, tome cuidado com pessoas que só sabem se maldizer. Em 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 11, o apóstolo Paulo diz para nós nos desviarmos de pessoas que muitas das vezes até se diz crente, muitas das vezes até se diz cristão, mas não zelam do aspecto ou dos aspectos que na verdade pode lhe constituir como tal, ou lhe caracterizar como tal pessoa. Dentre as tantas características aqui, devasso, avarento, idólatra, eu quero me prender ao maldizente. Maldizer-se significa dizer mal. Tem pessoas que são dotadas ou são dominadas pela maledicência. Tem tudo a ver com se reclamar, tem tudo a ver com murmurar. Tem pessoas que não conseguem enxergar o lado positivo das coisas. 98%, 99% de alguma coisa pode estar bem, pode apresentar
algo do qual ela pode tirar um exemplo positivo, pode apresentar brilhantismo vindo de Deus, elas só conseguem enxergar o lado negativo, elas só conseguem enxergar o lado ruim. Te afasta de pessoas que são dotadas ou são dominadas pela maledicência. Pessoas que se maldizem de manhã, se maldizem na hora do almoço, se maldizem na hora da janta, se maldizem na hora do trabalho, se maldizem na hora de acordar, em vez de agradecer, em vez de manifestar gratidão a Deus, inclusive por estar vivo. São dominadas pela maledicência, pela reclamação. Reclamam de tudo, reclamam do esposo, reclamam dos filhos, reclamam da esposa, reclamam do patrão, reclamam do seu pastor, reclamam dos seus líderes, reclamam da vizinhança, reclamam de tudo. Reclamam da comida, reclamam da água, reclamam de tudo. Tome cuidado com pessoas que são dominadas pela maledicência. Portanto, eu quero lhe dizer, tome cuidado com essas pessoas e se desvie delas. Procure andar próximo de pessoas gratas, pessoas que sabem o que é gratidão, pessoas que sabem o que é agradecer, porque pessoas ingratas, na verdade, elas têm essa marca, a marca da maledicência. Procure ler um livro do pastor, nosso pastor presidente, pastor Salles. Ingratidão deveria ser crime, porque ingratidão é um dos males mais terríveis que pode acontecer ou permear na mente ou no coração do ser humano. É necessário que você seja uma pessoa grata. Procure então incorporar ou colocar pessoas que são dominadas pela gratidão, em vez de serem dominadas pela maledicência. Pessoas que sabem agradecer, em vez de se maldizer. Pessoas que sabem agradecer, em vez de reclamar. Não reclame do tempo, não reclame das oportunidades, não reclame das circunstâncias. Agradeça a Deus, apesar de tudo, agradeça a Deus. Saiba agradecer. Pessoas que são maldizentes, quando reclamam, quando se maldizem, elas bloqueiam o céu, elas bloqueiam as bênçãos de Deus para a sua vida. Agora procure andar com pessoas gratas, procure andar com pessoas que são satisfeitas, procure andar com pessoas que muitas das vezes, apesar das lutas, das adversidades, das circunstâncias trabalhosas, elas sabem agradecer a Deus, elas sabem agradecer os seus líderes, elas sabem agradecer o seu pastor, elas sabem agradecer os seus que estão ao seu lado, os seus amigos, enfim, elas sabem agradecer. Procure então colocar pessoas gratas no seu caminho, e essas gratidões que dominam o coração dessas pessoas que estão ao seu lado, elas irão refletir em você. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus levante pessoas extraordinárias. Certamente Deus levantará pessoas que te farão crescer, que te farão estar por cima e não por baixo. Pessoas que contribuirão positiva e significativamente para o teu sucesso. Porque pessoas de excelência, elas são fundamentais e elas são indispensáveis para que a sua vida seja uma vida de sucesso. Não estou falando de fama, não estou falando propriamente de poderio, eu estou falando de sucesso, eu estou falando de aprovação de Deus, eu estou falando de uma vida irrepreensível, eu estou falando de ter uma vida e uma conduta ilibada, marcada pela presença de Deus. Para que isso aconteça, é necessário que você não se deixe enganar. O texto nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem, maculam, estragam, mancham, sujam os bons costumes. Você tem muitos costumes bons, você tem muitos hábitos que são absolutamente excelentes. Na verdade, eles só estão cobertos
com más influências, com sujeiras que de alguma maneira, poeira das más companhias que vieram e cobriram as tuas virtudes, mas que agora, a partir desta palavra, a partir da oração que nós faremos, você vai tomar um posicionamento seletivo de selecionar as pessoas que não contribuem positivamente para a tua progressão, em especial a tua progressão espiritual. Amém? E a partir daí o Senhor vai fazer com que as tuas virtudes venham às claras, venham à tona, e todo mundo vai ver que você tem sim, você tem bons hábitos, você tem boas atitudes, você tem excelentes qualidades, e é necessário que elas brilhem, para que todos vejam que você é dominado pelo eterno Deus. Você não é dominado por divisão, você não é dominado por escândalo, você não é dominado pela ira, você não é dominado pela cólera, você não é dominado por esses males, pela maledicência, não. Você é dominado pelas virtudes que vêm do céu, e o fruto do Espírito fará com que você seja alguém absolutamente exemplar, referência, não para a tua glória, mas para a glória de Deus. Eu quero orar por você e eu quero orar com você nesta oportunidade. Bendito Deus, poderoso Pai, Santo de Israel, ó Deus Todo-Poderoso, eu te apresento, ó Pai, agora vidas que estão agora ao alcance desta voz, vidas que estão conosco agora nos assistindo. Ó Deus Santo, Senhor dos Exércitos, manifesta o teu favor, Senhor, sobre esta pessoa, dá poder de decisões, ó Pai, dá capacidade para que ela venha ser uma pessoa seletiva, Senhor, no que diz respeito ao leque das suas amizades, ao leque das suas companhias, ó Pai, que pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor, tenham esse domínio, ó Pai Santo, e a capacidade, Senhor Deus eterno, de preferir, de optar, Senhor, por pessoas boas, pessoas, ó Pai, que são boas companhias, excelentes comportamentos, ó Pai, pessoas que inspiram, ó Pai, pessoas, Senhor, que são exemplos, que são referências, ó Pai, em o nome de Jesus, ó Deus, que Tu venha fazer um milagre nesta área, que Tu venha fazer coisas grandiosas, extraordinárias, ó Pai, que mudanças radicais venham acontecer nesta vida, nesta família, ó Pai, neste hall de amizades, para a glória e para a honra do Teu nome, Senhor, é que nós te pedimos, nós te suplicamos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer você que está agora aí nos assistindo e esteve até agora. Deus te abençoe de uma maneira gloriosa e espantosa. Eu quero aqui, de alguma maneira, declarar, juntamente com você, em um ato de concordância, que nos próximos dias virão bênçãos inimagináveis sobre a tua casa, sobre a tua família. Bênçãos inimagináveis, coisas que você nem imagina, Deus trará sobre a tua vida, sobre a tua família. Agradecer a Deus pela vida de todos os pastores em Marabá, pastores auxiliares, e Deus abençoe de uma maneira especial nosso pastor presidente, a quem nós muito admiramos. Deus continue com as suas mãos poderosas sobre a sua vida, sobre a sua casa, manifestando o seu favor contínuo que vem do céu. Deus abençoe toda a igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, e nós queremos agradecer a todos, inclusive de outras localidades, além de Marabá, que estão também sendo alcançadas por esse instrumento abençoador, por este canal, por esta programação. Deus abençoe você poderosamente. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito da verdade, seja com cada um de seus filhos, e todos que são mais que vitoriosos, digam amém.
Deus te abençoe, Deus te guarde e direcione os teus passos. E até a próxima, querendo Deus.